Olá, gente, tudo bem? O meu nome é Kate, eu sou nutricionista, trabalho com atendimento nutricional há mais de 15 anos e amo falar sobre saúde intestinal, saúde mental e comportamental. E espero que meus vídeos ajudem um pouquinho vocês a entenderem melhor, né, como tudo isto funciona, tá? Todas essas áreas e toda essa parte, né, de saúde de uma forma também integrativa. Bom, eu quero falar sobre os dois últimos estágios da mudança de comportamento que faltaram, né? Que eu falei nos vídeos anteriores sobre cada um deles, né? Os primeiros estágios, e faltaram estes dois últimos que são tão importantes, né? Para que a gente consiga realmente ver uma mudança de comportamento. Bom, o estágio da ação é o estágio onde o paciente ele já age, que ele já tem consciência que ele precisa realmente mudar e tem todo este conhecimento de mudança. Geralmente, este paciente ele já está sendo acompanhado por profissionais da área da saúde, né? E que passa todo este conhecimento a ele e que ele consegue desenvolver todos estes mecanismos, todas essas ferramentas necessárias para que ele possa enxergar os resultados e resultados duradouros, para que ele consiga atingir a fase, né, da manutenção. Bom, a gente diz que precisa de uma ativação comportamental, porque a gente também reconhece que não é fácil manter essas mudanças, né? E que a gente sabe também que se leva um tempo, é um processo que requer sacrifício, que requer muita persistência, né? Do paciente, da pessoa, e que ela precisa ser estimulada, né, até mesmo por estes profissionais, para que ela consiga dar sequência ao tratamento e que levem realmente a mudanças de hábito. Para isso, a gente sabe que precisa de um esforço de manter estes hábitos todos os dias, para que eles se tornem também automáticos, para que eles se tornem leves, para que eles se tornem algo que realmente o paciente já saiba fazer, desenvolver muito facilmente. Bom, primeiro ele tem que ter noção, ele precisa ter em mente que ele precisa comemorar todos os seus avanços, que ele precisa enxergar que ele está conquistando, que ele está tendo vitórias, por pequenas que sejam, ele tem que saber reconhecer, porque só assim ele vai conseguir ter forças para chegar na fase da manutenção. Ele também precisa ter em mente que é algo que ele vai ter que levar para a vida inteira, né? Que é algo que ele precisa transformar, né, em algo prazeroso. Então, ele precisa realmente, no meio dessas mudanças que requerem sacrifício para adquirir hábitos saudáveis, ele precisa colocar também neste processo algo que lhe dê prazer, mas algo que lhe dê prazer não em se tratando apenas do alimento, né, que ele gosta de comer e que remete este prazer, essa sensação gostosa e prazerosa. Não, ele precisa encontrar caminhos diferentes para que ele se agrade, mas que sejam caminhos que não se referem apenas ao alimento. Então a gente mostra isso para o paciente que tem como ele se comportar de maneira diferente, não apenas descontando no alimento que lhe dê essa sensação de bem-estar, tá? Porque tem inúmeras atividades que ele consegue adquirir essa sensação boa, né? Até mesmo de estar bem com ele mesmo, né? De estar bem com tudo aquilo que ele está realizando. E a gente mostra para ele que ele precisa enxergar isso, ele precisa enxergar o seu avanço,
para que ele consiga se motivar e ao mesmo tempo ele pode se agradar com outros mecanismos, com outras atividades que se tornam muito fácil também dele ter este hábito e levar isso para a vida, tá? Bom, a fase da manutenção é uma fase que também o paciente ele tem que ter em mente que é para o resto da vida, né? Que ele, no momento que ele atingiu o resultado esperado ou os resultados esperados e que ele comemora, que ele tem que se alegrar realmente por ter conquistado, ele tem que manter esta motivação sempre de conseguir deixar estes hábitos, né, como permanentes, como automatizados e com o tempo adquirir novos avanços, com novos hábitos também, porque a gente sabe que nossa vida requer mudanças contínuas e a gente consegue melhorar ela a cada dia. Sempre tem algo para melhorar. Então ele vai se realizando cada dia mais, ele vai tendo orgulho dele mesmo, sabe? E com isso vai aumentando mais a sua autoestima. E aí ele vai conseguindo ter competências que ele achava que ele nunca poderia ter, porque ele viu e enxergou, né, tudo aquilo que ele conquistou. E quando ele olha para o passado dele, ele vê, nossa, realmente eu mudei, eu consegui avançar, eu consegui mudar o meu comportamento de uma maneira muito assim tranquila, né? Porque eu vivi todo esse processo também de maneira mais leve. Por isto que ele precisa, nessa fase da manutenção, que é para a vida inteira, enxergar que tem que ser flexível. Ele não pode pensar que se ele errar em algum momento da vida dele, ele está realmente fracassando. Muitos pacientes, muitas pessoas desistem por achar que elas fracassam o tempo inteiro. Elas não podem pensar que é um fracasso. Elas têm que pensar que na nossa vida vamos ter algumas lombadas no nosso percurso, mas não vamos chegar em uma rua sem saída, porque sempre existe uma saída, sempre existe um retorno. Então a gente precisa retornar sempre, passando por essas lombadas. Tem alguns momentos que vamos ter que caminhar mais devagar, por muitas vezes parar quando encontrarmos uma rua sem saída, mas pensar, não, eu consigo retornar e voltar àquilo que eu já conquistei anteriormente, porque eu já sei, eu já tenho todo este conhecimento, eu já entendo muito bem como que funciona, então fica muito fácil de retornar. Então, pensar que nossa vida tem que haver a flexibilidade de a cada momento voltar aquilo que nós estávamos fazendo, como por exemplo, a gente precisa enxergar, né, que por muitas vezes, não por nossa culpa, a vida nos dá, né, nos fornece assim alguns imprevistos que não tem como fugir, né? E que por muitas vezes a gente tem que parar realmente para refletir mais sobre o assunto e dar prioridades também a outros assuntos que não seja apenas a alimentação, que não seja apenas também a nossa saúde, ao nosso bem-estar, porque a gente convive com pessoas diferentes também da gente, que por muitas vezes elas necessitam também do nosso apoio e que por muitas vezes, né, a nossa vida sai da rotina por alguns momentos, ou até mesmo por dias ou meses, e temos que nos adaptar a estes momentos diferentes. Então, por isso que a gente precisa flexibilizar, a gente precisa nos mostrar o tempo inteiro que somos capazes de nos adaptar e que conseguimos conquistar, né, de formas diferentes também, tá? Bom, gente, ideal também seria a gente reconhecer, né, os nossos valores. Então, quando reconhecemos os nossos valores, a gente consegue também ir adiante de uma maneira mais certa, de uma maneira mais decidida, sabe? Quando a gente realmente coloca como alguns objetivos
né, que envolvem estes valores também. Valores que eu falo é que como queremos nos tornar daqui a alguns anos, como queremos nos enxergar daqui a alguns anos, como queremos talvez que as pessoas que amamos nos enxerguem, né? Como vamos nos sentir realizados daqui a alguns anos, quando imaginamos realmente que realizamos todas aquelas tarefas, né? Aquelas metas, aqueles objetivos, e que vamos nos orgulhar de nós mesmos e vamos falar: nossa, valeu a pena, valeu tudo a pena o que eu vivi, porque hoje eu estou neste caminho, eu estou vivendo a vida realmente que eu acredito que tinha que ser vivida, que tem que ser vivida, e que as pessoas ao meu redor se orgulham de mim. Então, por mais que seja sacrificante o percurso e que a gente enxergue, né, que lá na frente o resultado vai ser muito compensador. Então temos que realizar este processo de uma maneira mais também gostosa de se viver, porque também temos que viver o momento presente. E vivendo hoje de maneira mais leve, mais feliz, com certeza vocês terão um futuro muito próspero, um futuro que vocês terão a autoeficácia, vocês terão o seu autocuidado, o seu autoconhecimento, o seu autodomínio. Então, não tem como não ter uma vida próspera. Por isso que é tão importante passar por este percurso, por este caminho, por estes 5 estágios de mudança de comportamento. Eu digo que estes 5 estágios não é só através da reeducação nutricional, né? Não é só através da mudança de hábitos alimentares, mas é apenas um dos caminhos para que haja uma mudança de forma integrativa na vida de vocês. E assim vocês se tornarão pessoas realizadas e sentirão muito orgulho daquilo realmente que se tornaram. Tá bom, gente? Então era isso que eu queria falar para vocês. Espero no próximo vídeo acrescentar mais coisas para falar sobre todo este percurso, sobre este processo que vocês devem viver ao longo da vida de vocês para obterem essa transformação de dentro para fora, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.